Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu padrasto me tratou como uma empregada e maltratou minha mãe. Por isso não me importo nem um pouco quando ele precisa de mim para cuidar dele. Olá, tenho um padrasto que sempre me tratou como empregada. Não conseguia entender porque minha mãe suportava isso durante toda a minha infância. Eu era jovem demais para perceber que ele a obrigava a fazer essas coisas contra a vontade dela. Bom, a coisa ficou ainda mais louca quando completei 18 anos. Eu me mudei e praticamente cortei toda a relação com a minha mãe porque senti que precisava fazer isso. Resumindo, foi o maior erro da minha vida. Minha mãe faleceu antes que eu pudesse sequer dizer "desculpa, te amo" ou "sinto sua falta". Nunca conseguimos resolver nossa relação, e tudo foi culpa do meu padrasto, que nos afastou. Agora meus olhos estão fixos nesse idiota de padrasto, porque ele realmente acredita que vou deixá-lo ficar na casa da minha mãe. Não importa se não falo com ele há 1 ano, 5 anos ou 10 anos. Vou recuperar aquela casa e colocá-lo na rua. Se tem algo que aprendi da pior maneira possível, é que não devemos esperar muito tempo para resolver as coisas com alguém. Guardar rancor não ajuda, porque um dia a outra pessoa não estará mais lá, e o único sentimento que restará será o rancor e a dor não resolvidos. Estou passando por isso agora e me amaldiçoando porque não vi minha mãe antes de ela morrer. Há alguns dias recebi uma carta do advogado da minha mãe. A carta dizia que minha mãe havia falecido. Assim que li essa linha, esqueci de todo o resto e liguei imediatamente para o advogado. Perguntei quando e como havia acontecido, e enquanto ele falava comigo, desabei emocionalmente porque não conseguia acreditar que ela tinha partido. O advogado perguntou se eu tinha acabado de receber a carta, porque ele a havia enviado há cerca de 1 ano, mas eu nunca liguei. Senti o ar sair do meu peito quando ele disse que ela havia falecido há 1 ano. Ao examinar o envelope, percebi que a carta havia sido redirecionada para meu novo endereço. Quem sabe por que demorou 1 ano para chegar? Tudo o que sabia era que meu mundo estava destruído, e as lágrimas não paravam de cair. Só consegui conversar um pouco sobre o testamento da minha mãe, pois não estava em condições de falar. Felizmente estava em casa e não no trabalho, porque fiquei horas em estado de incredulidade. Não havia como minha mãe estar morta. Não podia ser. Eu tinha tantas coisas que queria dizer a ela, mas nunca disse desde a última vez que a vi. Agora minha raiva e decepção com ela não significavam mais nada. Eventualmente adormeci e quando acordei, decidi que precisava ver seu túmulo. Demorei um tempo, mas finalmente encontrei o número do meu padrasto. Nunca pensei que ligaria para esse homem novamente por motivo algum, mas lá estava eu. Ele ficou surpreso ao me ouvir e achou que eu sabia que ela havia falecido, mas decidi ficar longe. Disse a ele que não era o caso, que a notificação da morte dela havia sido enviada ao meu antigo endereço e que só a tinha recebido agora. Falei que não conseguia descansar e precisava ver seu túmulo. Ele perguntou onde eu estava quando ela estava doente e por que nem sequer a visitei quando estava viva. Por que queria visitá-la agora que ela não estava mais aqui? Se ele quisesse, poderia ter me encontrado para me dizer que ela estava doente. Por que diabos ele estava me culpando por isso? Era típico dele me culpar pelas coisas. Era a maneira dele de me controlar. Era uma pena, porque agora eu era adulta e não cairia nas besteiras dele. Disse que o passado não importava, que precisava ver o lugar de descanso final dela. Sua resposta foi que eu nem sequer me preocupava com ele e que ele também não se sentia obrigado a me ajudar, devido ao nosso histórico. Então perguntei se ele queria dinheiro. Dinheiro pela localização do túmulo da minha mãe? Conhecendo bem esse homem, todo esse teatro dele certamente era para arrancar algo de mim. E dinheiro era algo que sempre o interessava. Ele disse que dinheiro não seria suficiente, porque eu tinha que compensar por ser uma filha tão ausente. Fiquei confusa e perguntei: "Bom, você pode esclarecer?" Quando ele fez isso, não disse mais do que tolices, autênticas tolices. Este homem queria que eu o deixasse morar comigo, ou que eu voltasse para a casa onde cresci para cuidar dele. Agora ele estava velho, e minha mãe não estava mais lá para cuidar dele. Então, era meu dever cuidar dele agora que estava fraco. Para ele, isso era normal, porque como meu pai não estava presente, ele acreditava que tinha sido um pai para mim. Não havia como meu padrasto estar dizendo tamanha bobagem. Ele tinha que estar brincando. Depois de tudo que me fez passar, realmente achava que eu cuidaria dele na velhice? Estava tentando me controlar e me manipular mais uma vez e queria me dar a localização do túmulo da minha mãe em troca de voltar a viver um inferno com ele. Mas talvez eu deva contar sobre esse homem a quem chamei de padrasto e como ele arruinou minha relação com minha mãe. Não me afastei porque queria. Ele me obrigou por causa de suas ações. Meu pai biológico deixou minha mãe quando eu tinha 5 anos. Fiquei sozinha com ela até completar 10, quando ela conheceu esse homem. Eles se casaram quando eu tinha 12 anos, e então ele se mudou para nossa casa. Supostamente seríamos uma família.
Para mim, era uma sensação estranha, porque pela primeira vez teria um pai, ou pelo menos um que pudesse lembrar. Mas essa ideia logo saiu da minha cabeça quando percebi quem ele realmente era. O marido da minha mãe começou a ser cruel comigo e a me maltratar enquanto ela estava no trabalho. Ele me fazia fazer tarefas que deveriam ser dele. Reclamei com minha mãe algumas vezes e ela chegou a conversar com ele. Porém, um dia, ela me disse para não reclamar mais. Disse que eu era uma criança e deveria obedecê-lo. Não sabia que ele também a estava maltratando até completar 16 ou 17 anos. Basicamente, esse homem estava tornando a vida de ambas miserável. Assim, nossa casa se transformou em um lugar onde eu não queria morar, por causa do tirano que a governava como se fosse um ditador. Ele era egoísta e só queria que fizéssemos o que ele gostava, sem se importar com o que precisávamos sacrificar para ele conseguir o que queria. Basicamente, ele me transformou em uma empregada enquanto minha mãe trabalhava para nos sustentar. Perguntei a ela por que simplesmente não o deixava, já que ele era um perdedor. Ele mal trabalhava, passava os dias sem fazer nada e ainda traía. Ela me disse que um dia eu entenderia. Bom, sabe, finalmente entendi anos depois, quando conheci alguém assim. Felizmente saí desse relacionamento antes que piorasse demais. O que entendi dessa experiência é que pessoas assim te destroem. Elas te fazem se sentir pequena e te desrespeitam a cada oportunidade. Te isolam de todos e afirmam que estão cuidando de você. Elas te consomem até que você se torne uma casca vazia. Quando saí de casa aos 18 anos, nunca voltei. Lutei durante muitos anos, mas consegui. Visitava minha mãe e conversávamos, mas era difícil. Às vezes, tínhamos que esconder nossos encontros por causa dele. No meu aniversário de 20 anos, minha mãe me visitou e ficou um pouco mais do que o habitual. Esse homem denunciou o carro dela como roubado e conseguiu que a empresa de rastreamento localizasse o veículo, levando-o até onde eu morava. Ele a levou à força, empurrando-a, e mais tarde recebi uma ligação dela dizendo que não queria mais me ver. Depois disso, ele a fez me bloquear em todos os lugares. Quando fui até a casa dela, ela me ignorava enquanto o marido me insultava. Depois de um tempo, fiquei com raiva dela. Sentia que ela sempre o escolhia em vez de mim. Trabalhei duro, deixei a cidade e nos últimos 10 anos, construí uma carreira muito boa. Conquistei tudo que sempre quis. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, paz, uma parceira amorosa e bons amigos. Achei que tinha superado tudo o que aconteceu com minha mãe, até ouvir sobre sua morte. Agora só preciso visitar seu túmulo para que tudo faça sentido para mim. Neste momento nada parece real, mas para isso tenho que me sacrificar mais uma vez por ele. Ele deve estar satisfeito, porque mesmo depois de eu ter trabalhado tanto, ainda tem algo para me controlar. Não consegui continuar a conversa com ele porque estava prestes a insultá-lo. Isso teria sido satisfatório, é claro, mas ele é a única pessoa que sabe onde ela está enterrada. Não posso cortá-lo até obter mais informações. Agora, estou pensando no que fazer porque me sinto presa. Talvez algum de vocês saiba como posso encontrar o túmulo da minha mãe por conta própria. Vou ler os comentários e anotar todas as informações que puderem me oferecer. Provavelmente volto aqui se tiver algo novo para contar. Edição. Meu advogado me disse que a casa da minha mãe praticamente me pertence, mas preciso encontrá-lo para discutir alguns detalhes. Ele me pediu que viajasse para a cidade. Atualização 1. Olá. Foi uma semana longa, e o fim de semana está se mostrando ainda mais eterno. Era para eu descansar e me recuperar, mas acabei de chegar à minha cidade natal. A pior parte é que vou ter que encontrar meu padrasto. Basicamente, preciso de algumas coisas da minha mãe, algumas lembranças, e a única maneira de obtê-las é por meio dele. Não passei nenhuma hora naquela casa e já sinto que estou perdendo a cabeça. Definitivamente, ele é como uma arma criada contra mim. Quando visitei a casa da minha mãe, tive que lutar com todas as minhas forças para não gritar ou dizer algo a ele no início. Precisava que ele estivesse do meu lado por tempo suficiente para me dar as coisas da minha mãe. Se eu o insultasse ou o confrontasse, o que seria merecido, provavelmente não teria conseguido levar nada dali. Felizmente, ele foi bastante cooperativo e me deixou levar algumas coisas que pertenciam à minha mãe. Não tem muito valor monetário, mas para mim significam o mundo inteiro. Decidi não fazer nada quando estava saindo, já que não sei se precisarei vê-lo novamente. Por enquanto, quero que ele acredite que estou do lado dele, pelo menos até eu conseguir fazer algo para me vingar. Ainda preciso me reunir com meu advogado para falar sobre a casa, e ele não suspeita de nada. Já marquei uma reunião com o advogado da minha mãe para segunda-feira à tarde. Depois disso, vou visitar o túmulo da minha mãe pela primeira vez. Não foi tão difícil encontrá-lo, e felizmente não precisei esperar que meu padrasto me dissesse onde era. Usei os conselhos de todos vocês. Tudo o que tive que fazer foi dar algumas ligações aqui e ali, e logo soube exatamente onde ela estava enterrada.
Sobre meus sentimentos em relação ao meu padrasto, descobri que ainda tenho muita raiva acumulada contra ele. E como não teria? Ele se certificou de que eu trabalhasse da manhã até a noite. Nunca tive descanso ou uma boa noite de sono. Às vezes ele chegava em casa às 5 da manhã, vindo de algum bar, e eu tinha que acordar para aquecer comida e preparar um banho para ele. Era como se eu fosse sua empregada. Nunca vou esquecer a dor que passei desde que ele entrou na minha vida. Não vou ser a pessoa madura como muitas pessoas sugeriram nos comentários, só porque ele é um velho doente agora. Contei ao meu namorado o que planejava fazer, e ele disse que estava feliz por ter me tratado bem, porque eu podia ser letal. É bom ter um namorado que me apoia e se preocupa comigo. Aconteça o que acontecer, não acho que esse lado de mim será mostrado para ele. Esse lado está reservado para uma pessoa especial no mundo, meu padrasto. Durante nosso encontro, ele não parou de falar um segundo. Disse que estava feliz por eu estar ali, porque sou a única pessoa que sabe como cuidar dele. Aparentemente, ele tentou contratar alguém, mas a pessoa desistiu, e ele não conseguia entender por quê. Honestamente, tive vontade de rir quando ele disse que não fazia ideia de por que ela desistiu. Ela desistiu porque ele é insuportável, exigente e um abusador. Pode enlouquecer qualquer pessoa. E agora ele realmente pensa que eu vou me submeter à sua loucura novamente. Mal posso esperar até que ele descubra o que preparei para ele. Não me sinto mal por estar enganando-o. Quantas vezes ele me decepcionou? Vamos lá. Ele me prometia coisas para a escola se eu fizesse certos favores para ele, como faltar a uma aula para fazer recados. Quando chegava o momento de cumprir, ele sempre tinha uma desculpa ou outra. Era muito raro ele cumprir uma promessa. Nem sequer lembro de uma vez em que ele manteve sua palavra. Mas lembro quando ele me fez ir a uma loja comprar cervejas para ele. Era de noite e o vendedor não deveria ter me vendido as bebidas, mas como conhecia meu padrasto, acabou me entregando as cervejas. Ele poderia ter ido buscar por conta própria, mas naquele momento já estava bastante bêbado e sem condições de dirigir. Pode-se dizer que isso foi um pouco responsável da parte dele, mas eu acho que ele é apenas preguiçoso. Agora ele vai saber como é quando alguém não cumpre sua palavra. Nunca se é velho demais para aprender uma lição de vida. Isso me dá ainda mais satisfação, porque ele realmente pensa que vou voltar a morar com ele para cuidar dele. Atualização 2. Olá, as coisas finalmente estão em andamento, e agora posso contar tudo para vocês. Meu plano agora é vender a casa da minha mãe e expulsar meu padrasto de lá. Isso vai levar algum tempo, como explicarei agora, mas estou determinada a fazer isso o mais rápido possível. Surgiram algumas complicações durante minha visita ao advogado, mas estou disposta a ir até as últimas consequências se necessário. Quando me reuni com o advogado, ele confirmou que a casa da minha mãe estava no meu nome, algo que já havia me dito antes. Ela deixou a casa para mim quando faleceu. O advogado me localizou e enviou a carta para o meu endereço. Quando não houve resposta em 6 meses, meu padrasto envolveu o advogado dele, e graças a isso, ele foi ao tribunal e conseguiu o direito de permanecer na casa até falecer. Ele chegou à casa da minha mãe sem nada e agora quer tirá-la de mim. Não vou permitir que isso aconteça, especialmente porque ele nunca me contou que minha mãe havia falecido. De fato, foi o advogado da minha mãe quem fez algum esforço para me encontrar. Os próximos passos que precisei tomar foram entrar em contato com o advogado de sucessões e apresentar o testamento no Tribunal de Sucessões. O executor do testamento da minha mãe participará do processo para abrir o inventário. Após notificar meu padrasto e quaisquer credores relevantes, será feito um inventário da herança da minha mãe. Só então poderemos resolver qualquer dívida ou imposto para que eu possa reclamar minha herança. O que farei depois disso depende de mim, mas tenho certeza de que aquele homem não ficará nessa casa, especialmente depois de descobrir como ele tratou minha mãe em seus últimos dias. Na segunda-feira, tomei um café com a vizinha da minha mãe antes de ir embora. Ela me disse que estava feliz por eu ter voltado e que estava preocupada comigo. Contou-me que ele fez minha mãe trabalhar até o esgotamento, mesmo quando ela estava doente. Imaginem obrigar uma mulher doente a limpar, cozinhar e ganhar dinheiro enquanto ele não fazia nada. A vizinha, que já é idosa, tentou falar com ele, mas ele foi incrivelmente grosseiro e até ameaçou. Ela tentou ajudar minha mãe financeiramente com o tratamento médico quando podia, mas era difícil, porque ela também vivia de uma pensão. Ela me contou que minha mãe sofreu em seus últimos dias e que desejava não ter ouvido aquele homem quando ele disse para ela cortar relações comigo. Enquanto escrevo isso, sinto-me profundamente deprimida e angustiada. Sinto que alguém precisa pagar por isso. Minha mãe, na verdade, queria me ver no final, mas, é claro, ele não permitiu. A vizinha da minha mãe me contou que ela sempre falava o quanto me amava e desejava o melhor para mim. Honestamente, isso ajudou a curar parte do ressentimento que ainda tinha em relação a ela. Sei que não deveria, mas eu a ressentia por ter escolhido um homem tão ruim.
No entanto, saber que ela me amava e sentia minha falta fez com que eu me sentisse muito melhor. Isso me deu ainda mais motivação para tirar meu padrasto da casa da minha mãe. Ele já havia tirado demais dela. Como ele se atreve a sentar naquela casa e pensar que pode me transformar em sua empregada novamente? Antes de sair da cidade, passei para pegar mais algumas coisas da minha mãe. Ele estava muito contente porque achava que eu voltaria para organizar tudo e me mudar. Vou voltar, mas não para me mudar com ele ou cuidar dele. Vou voltar para garantir que ele perca a casa. Não importa o que eu tenha que lutar agora, ele vai ficar sem nada. Atualização 3. Olá, não consigo acreditar que já se passaram mais de 6 meses. Gostaria de dizer que foi fácil passar por esse processo, mas não foi. Foi exaustivo e houve muitas vezes em que quis desistir. Meu padrasto usou todos os seus truques para gerar pena e me fazer parecer uma pessoa sem coração. Isso pode funcionar com outras pessoas, mas não comigo. Ele tentou me pintar como uma enteada cruel e amarga, que queria jogá-lo na rua simplesmente por não querer compartilhar minha mãe. Foi então que percebi que precisava ajustar minha estratégia. Disse que não queria deixá-lo na rua, mas que precisava vender a casa. Depois contei ao tribunal tudo o que aconteceu naquela casa. Detestei cada segundo de me abrir para completos desconhecidos, mas valeu a pena. Nunca tinha compartilhado meus sentimentos com pessoas que não conhecia com medo de que usassem isso contra mim. Meu padrasto era um homem idoso e frágil, enquanto eu era uma mulher jovem, capaz e bem-sucedida. Claro, a lei estava do meu lado, porque a casa era da minha mãe, mas poderia ser influenciada. Especialmente por uma pessoa que usou manipulação durante anos com minha mãe. Durante 6 longos meses, viajei de ida e volta entre minha casa e aquela cidade. Foi emocional e fisicamente exaustivo. Chorei até não ter mais lágrimas. Cada dia que aquele homem vivia na casa onde feriu minha mãe era um dia em que eu não descansava. Sempre me perguntava como ele tinha coragem de agir como vítima. Agora ele era frágil e velho, mas em um momento não foi, e usou isso para tornar nossas vidas miseráveis. Perdão, estou ficando emocionada de novo. Em vez de focar nisso, vou contar o que aconteceu. Depois de meses longos lutando por isso, o juiz decidiu a meu favor, finalmente. Consegui reivindicar a herança e obter a escritura da casa em meu nome. A expressão de medo no rosto do meu padrasto quando isso aconteceu foi algo que nunca tinha visto antes. Ele costumava aparecer nos meus pesadelos e me assustar, mas pela primeira vez, era ele quem estava com medo. Fui muito direta com ele quando cheguei à casa. Disse que queria tirá-lo de lá. Não queria tê-lo ali nem por mais um segundo além do necessário. Já entreguei a ordem de despejo para ele, e agora tem 60 dias para sair, como determina a lei aqui. Se ao final do prazo ele não sair, então terei que tomar outras medidas menos diplomáticas. Não me importa se ele está fraco ou precisa de muitos remédios agora que é um idoso. No fundo, ele ainda é a mesma pessoa, só que não tem a capacidade física de me tratar como tratou a mim e a minha mãe por tantos anos. Se ele estivesse relativamente bem hoje, essa história seria muito diferente. Por isso não vou sentir pena dele. Durante essas viagens, aproveitei para me aproximar da vizinha da minha mãe. Tenho levado para ela alguns muffins e macarrons para acompanhar o chá ou café, como uma pequena forma de agradecimento por ter ajudado minha mãe todos esses anos. Também fui ao aniversário dela e comprei um presente. Agora posso considerá-la uma amiga. Mas isso não é apenas para contar sobre nossa amizade. Também quero compartilhar algumas coisas que ela me contou sobre minha mãe e meu padrasto. Por exemplo, que a vizinha tentou convencê-la durante anos a deixá-lo, mas minha mãe sempre tinha as palavras certas para defendê-lo e explicar por que precisava ficar com ele. Uma vez, ela disse à vizinha que ele não tinha nenhum lugar para ir e que, no fundo, ele não era um homem ruim. Isso era o que mais me frustrava nela, o fato de não conseguir ver o quão ruim meu padrasto era. Essa cegueira a levou a me afastar e a me expulsar da vida dela. Agora entendo que ela estava em um relacionamento abusivo, mas é muito difícil sair disso se você não quer. No meu caso, quando passei por uma situação semelhante, consegui sair porque soube como pedir ajuda e terminei antes que as coisas piorassem. Talvez ver minha mãe e meu padrasto juntos tenha sido o que abriu meus olhos e me ajudou a sair antes que fosse tarde demais. Atualização 4. Olá! Antes de começar, quero contar que já vendi a casa. Espero que os novos proprietários consigam transformar aquele lugar em um lar familiar. Espero que apaguem todas as coisas ruins que aconteceram ali e eliminem completamente o fato de que meu padrasto viveu lá. Consegui pegar mais algumas coisas da casa, como uma cadeira. Era uma cadeira de balanço onde minha mãe costumava se sentar, então decidi trazê-la para minha casa. O restante das coisas preferi deixar para os compradores. Se eles não gostarem, podem doar ou jogar fora. Pelo que vi, havia poucas coisas que poderiam ser reutilizadas. Os móveis eram antigos e não tinham recebido muito cuidado ao longo dos anos.
Sobre meu padrasto, realmente achei que isso havia terminado, mas aqui estamos novamente. Quando se trata dele, sempre há algo mais, um capítulo a mais, um problema a mais. Esperemos que este seja o epílogo. Meu padrasto tinha um pouco de dinheiro guardado, talvez deixado por minha mãe antes de ela falecer. Por isso, ele acabou se mudando da minha casa para um lar de idosos. Depois disso, me deixou em paz por um tempo. Depois, decidiu que podia me contatar fingindo estar mais doente para que eu sentisse pena dele. Não senti nada. Ele podia estar mais doente ou isso tudo podia ser uma mentira, mas nada relacionado a ele me importava. Ele chegou a pedir que as enfermeiras do lugar me ligassem para que eu fosse visitá-lo. Diziam que ele se sentia sozinho e abandonado lá, já que ninguém o visitava. Também falaram que muitas pessoas na idade e no estado dele poderiam piorar se não tivessem ninguém para visitá-las ou se preocupar com elas. Felizmente pararam de me incomodar quando contei quem ele tinha sido para mim. Apenas disseram que entendiam e não me ligaram mais. Outras enfermeiras também não me contataram, então talvez tenham espalhado o que contei, ou talvez fossem as únicas que trabalhavam lá. Entretanto, há 2 semanas, recebi um aviso de falecimento sobre meu padrasto. Quando recebi, achei que fosse uma piada. Talvez ele quisesse ver se eu o procuraria para me preocupar com ele ou verificar se ainda estava vivo. Ignorei por um tempo, mas a curiosidade me venceu. Meu namorado sugeriu que eu investigasse, pois a dúvida acabaria me corroendo. Então, fiz a ligação. Descobri que ele realmente estava morto. Tudo o que senti foi silêncio. Não houve felicidade, tristeza ou raiva. Agora, ele está enterrado em algum lugar, mas não vou me dar ao trabalho de descobrir onde. Não acho que ninguém queira saber onde está enterrado esse lixo. As únicas pessoas que ele tinha por perto eram minha mãe e eu, e ele nos tratou tão mal que ninguém se importa com onde está agora o corpo dele. Pelo menos sei que a alma dele deve estar em um lugar muito ruim. É o único lugar onde ele merece estar, depois de transformar nossas vidas em um inferno. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu namorado estava falido, mas mesmo assim fiquei ao lado dele. Nos 2 anos que estivemos juntos, o único presente que ele me deu foi um elástico de cabelo de $2. Olá! Uma noite, eu congelei do lado de fora de uma sala VIP com uma bandeja na mão. Lá dentro estava João. Por um segundo, pensei que tinha me enganado. Ele usava um terno sob medida, irradiando uma aura de riqueza que eu não reconhecia. Esse não era o João que eu conhecia. Ele estava com o braço ao redor de uma mulher, uma influenciadora deslumbrante com milhões de seguidores. Minha respiração parou. Lembrei-me da noite anterior, quando João me abraçou forte e sussurrou: "Amor, tenho tanta sorte de ter você. Eu te amo tanto." A influenciadora balançava uma chave de carro dizendo docemente: "Muito obrigada, João. Não sei como vou te pagar isso." A sala explodiu em aplausos. "Case com ele", alguém gritou. "Beijo, beijo", insistiram. Eles se beijaram. Fiquei paralisada, como se tivesse sido atingida por um raio. Entreguei minha bandeja a um colega de trabalho e fugi. No banheiro chorei, mordendo minha mão. Estivemos juntos por 2 anos, e tudo o que ele me deu foi aquele elástico barato de cabelo. Ele dizia que sua família era pobre, que sua mãe havia morrido, que seu pai havia sofrido um derrame e que ele tinha irmãos mais novos para sustentar. Fiquei comovida com a situação dele e entendi a pressão que ele carregava. Então assumi tudo. Morávamos em um pequeno apartamento e eu pagava o aluguel, as contas e a comida. Supostamente o salário dele ia para a família. Ele até se sentia inseguro com sua situação. "Amor, você acha que sou um fracassado por não ter dinheiro?" Ele perguntava. "Você vai ficar comigo, certo? Você não vai me deixar." Eu sempre o tranquilizava: "Está tudo bem, vamos trabalhar duro e as coisas vão melhorar." Ele prometia: "Amor, vou ganhar dinheiro suficiente para me casar com você, te comprar um enorme anel de diamantes, uma casa grande, e você não terá que trabalhar mais." Pensando em suas promessas, meu coração se contorcia. Saí do bar, dizendo ao gerente que estava doente. De volta para casa, chorei até dormir. João chegou depois da meia-noite, entrou na cama e me abraçou. "Desculpa, amor. O chefe nos fez trabalhar até tarde." Ele sabia que eu tinha um segundo emprego, mas não onde. Senti perfume nele. Minhas unhas se cravaram nas palmas das mãos. Quando não respondi, ele beijou minha bochecha. "Amor, o que foi? Você está chateada porque cheguei tarde?" Engoli as lágrimas, temendo que ele ouvisse. "Não, só não estou me sentindo bem", consegui finalmente dizer. Até descobrir porque ele estava mentindo, eu precisava fingir. Ele tocou minha testa. "Você não tem febre. Durma, amor. Você vai se sentir melhor amanhã." Cerrei o maxilar enquanto as lágrimas caíam silenciosamente. No dia seguinte, saí cedo para o trabalho com os olhos inchados. João me enviou uma mensagem.
Amor, por que você não ligou dizendo que estava doente? Olhei para a mensagem com a visão borrada. Estou bem agora, respondi. Tome café da manhã, amor. Eu te amo. Mordi o lábio com o coração partido. Se você me ama, João, não estaria beijando outras mulheres. Uma Ferrari? Eu nem conseguia sonhar com isso. Naquela noite voltei ao bar onde sabia que ele diria que estava trabalhando até tarde. Ele apareceu pedindo garrafas de champanhe que custavam milhares de dólares. Em casa, organizávamos nossas refeições pedindo comida barata. Só pedíamos vegetais com medo de gastar com carne. Levei as bebidas para ele. Ele ainda estava no centro da atenção, com a influenciadora ao lado dele. Meus colegas cochichavam sobre os homens ricos naquela sala, todos respeitando João como se ele fosse uma figura importante. Com meu uniforme, maquiagem pesada e máscara escondida na luz fraca, João não me reconheceu. Ouvi a conversa dele. João era o herdeiro da Corporação Carvalho, com um patrimônio de bilhões. Nada de mãe morta, pai doente ou irmãos passando necessidade. Tudo era mentira. Então, ouvi alguém perguntar: João, você ainda está com aquela garota pobre, Mariana? Outro acrescentou: você está enrolando ela há 2 anos. Não me diga que realmente se apaixonou por ela. João zombou: apaixonar por ela? Aquela garota barata e sem gosto não é nem digna de ser minha empregada. Meu coração se partiu. Olhei para minhas mãos ásperas, calejadas pelo trabalho e pelas tarefas domésticas. Minha posse mais cara era meu celular usado. Depois olhei para a influenciadora, sua pele impecável, suas roupas de grife. Estávamos em mundos diferentes. Eu nem era boa o suficiente para ser sua empregada. Por que você não termina com ela? Perguntou alguém. João sorriu. Quando eu terminar de brincar com ela, respondeu: ela é tão ingênua. Mencionei casualmente um relógio Patek Philippe, e agora ela está economizando para me comprar um. Ela come ramen todos os dias, usa roupas baratas e se anima com um elástico de cabelo de 2 dólares. Acrescentou cruelmente: ela é como um trapo velho e sujo, bom para limpar os sapatos. A influenciadora riu. Não se insulte, João, comparando-se com esse tipo de lixo. Ele acariciou a mão dela. Claro, querida. Ela não é digna de lamber suas botas. A sala explodiu em gargalhadas. João também riu, seus olhos cheios de desprezo. Meu peito se apertou. Mal conseguia respirar. Minhas pernas tremiam. Um trapo velho e sujo. Olhei para o elástico no meu pulso, mordendo o lábio. Fingi gostar porque não queria ferir o orgulho dele. Que garota não gostaria de receber um presente de verdade de seu namorado? Ele transformou minha sinceridade em uma piada. Tropecei, pisando acidentalmente no pé da influenciadora. Ela me deu um tapa. Idiota desajeitada, olhe por onde anda. Pedi desculpas, abaixando a cabeça, mas ela me empurrou. Ajoelhe-se e peça desculpas. Vários homens me empurraram. Como você ousa desrespeitar nossa rainha? Lutei para conter as lágrimas. Desculpe, sussurrei. Eu havia pisado no pé dela. No caos, João não reconheceu minha voz. Vitória, não perca tempo com uma garçonete. É indigno de você. Ele olhou para mim com desprezo. Saia daqui. Seu tom condescendente me esmagou. Levantei-me como pude e corri, as lágrimas finalmente escorrendo enquanto eu chorava do lado de fora do bar. Todo o amor dele era uma mentira. Lembrei-me de quando conheci João. Eu estava saindo tarde do trabalho quando alguns homens tentaram me arrastar para um beco. João interveio lutando com eles, terminando machucado e ferido. Suas feridas aqueceram meu coração. Como órfã, nunca me senti protegida. João parecia uma salvação. Agradecida, levei-o para jantar. Ele confessou seus sentimentos e começamos a namorar. Achei que tinha encontrado o amor. Ele era bonito, aparentemente dedicado e trabalhador. Por 2 anos, sacrifiquei tudo por ele. Eu acordava cedo para preparar seu café da manhã. Cuidei dele durante febres, aterrorizada com a ideia de que ele precisasse de mim e eu não estivesse lá. E o que ele fez? Nada além de palavras doces e promessas vazias. Ele estava certo em uma coisa. Eu fui estúpida, estúpida por ter sido completamente enganada. Tropecei para casa entorpecida. João estava sentado no sofá, vestindo a camiseta desbotada que eu havia comprado para ele como parte de um conjunto. Ele se levantou ao me ver entrar. Amor, meus colegas me levaram para comer churrasco. Trouxe algo para você, disse, apontando para uma sacola de comida para a viagem e um pacote de cervejas. Ele sorria como se tivesse ganhado na loteria. Olhei para ele, lembrando como ele pedia champanhes de milhares de dólares sem piscar. Meu bônus este mês foi de 200 dólares, não é incrível? Acrescentou animado. Quando não respondi, ele tentou me abraçar. Amor, o que foi? O lembrete do beijo dele com a influenciadora revirou meu estômago. Me dobrei, tendo ânsias de vômito. Não havia comido o dia todo. Ele se ajoelhou ao meu lado, preocupado. Você está doente? Vamos ao hospital?
Sua preocupação parecia uma piada cruel. Se eu não tivesse visto a verdade, teria acreditado nas mentiras dele mais uma vez. Joguei a comida e as cervejas no lixo. Ele as recuperou freneticamente. O que você está fazendo? Isso foi caro. Fechei os olhos, me perguntando quanto tempo ele continuaria fingindo. Abri o aplicativo da Amazon e mostrei a ele uma garrafa de tônico que eu queria, mas não podia pagar. Quero isso. Você pode comprar para mim? Ele olhou para o preço, bateu na testa e disse: Desculpa, amor. Sou tão inútil que nem consigo comprar o que você quer. O tom dele era tão sincero, tão arrependido. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, teria acreditado em suas palavras. Uma garrafa de tônico de $25 era muito cara, mas uma Ferrari não significava nada para ele. Eu era uma mulher barata, indigna até mesmo do básico, enquanto o tratava como um rei. Comecei a rir, com lágrimas correndo pelo meu rosto. Ele pensou que eu estava chorando porque não podia comprar o tônico. Amor, não fique triste. Eu vou economizar, tá bom? Não chore, ele prometeu. Quando eu ganhar mais dinheiro, vou comprar o que você quiser, mesmo que custe $100. Acrescentou suavemente, suas lágrimas quebram meu coração. As palavras gentis dele só intensificaram a dor dos seus insultos, o desprezo, o jeito que ele olhou para mim como se eu fosse lixo enquanto a influenciadora exigia que eu me ajoelhasse. Ele era um monstro. Eu o empurrei, com os olhos brilhando de raiva. Estamos terminando. O pânico encheu os olhos dele. Não fique brava. Eu vou economizar para o próximo mês, tá bom, amor? Eu queria arrancar a máscara dele. Limpei minhas lágrimas e com a voz trêmula disse: João Carvalho, eu sou só um trapo velho e sujo, não é? Por que continuar mentindo? Não esperava que ele respondesse. Na verdade, estava preparada para que ele negasse tudo, para que tentasse torcer a verdade como sempre fazia. Mas, para minha surpresa, ele não disse nada. Ele ficou ali, com os olhos arregalados e a boca ligeiramente aberta, como se as palavras tivessem congelado na garganta. Foi então que percebi algo. Ele sabia que estava encurralado. Finalmente, eu havia visto o verdadeiro rosto de João. O silêncio dele foi a gota d'água. Eu ri, mas não era uma risada feliz. Era amarga, afiada, cheia de dor e desprezo. Você nem vai tentar se explicar? Perguntei, com a voz tremendo, não de tristeza, mas de raiva. Nem vai fingir que tudo foi um mal-entendido, que você me ama, e que tudo que ouvi foi um grande erro. Ele deu um passo para trás, levantando as mãos como se estivesse se defendendo. Amor, não é o que parece. Não é o que parece? Eu o interrompi com a voz se elevando. Eu vi com meus próprios olhos, João. Eu ouvi você dizer que sou um trapo velho e sujo. Eu ouvi você rir de mim, de tudo que sacrifiquei por você. E agora? Você tem a audácia de ficar aí parado e agir como se pudesse consertar isso com mais uma mentira? Ele tentou se aproximar, mas levantei a mão, apontando para ele como um sinal de pare. Nem mais um passo, gritei. Eu quero que você saia da minha casa agora. O pânico deu lugar ao desespero na voz dele. Por favor, amor, eu posso explicar. Eu estava bêbado, não sabia o que estava dizendo. Ah, claro, você estava bêbado, zombei, cruzando os braços. Porque estar bêbado é a desculpa perfeita para humilhar a pessoa que você supostamente ama, certo? Ele balançou a cabeça freneticamente. Não é só o que você disse, João. É a forma como você disse. O jeito que me olhou como se eu fosse nada. Menos que nada. Ele caiu de joelhos, segurando minhas mãos. Por favor, amor, eu cometi um erro. Fui um idiota. Mas eu te amo. Sempre te amei. Sempre me amou. Eu cuspi as palavras como veneno. É por isso que você deu uma Ferrari para aquela influenciadora? Por isso que mentiu sobre sua família, sua vida, tudo? Você me manipulou, João. Me fez sentir pena de você. Me fez sacrificar tudo enquanto vivia uma vida dupla como um bilionário mimado. Isso você chama de amor? Eu o empurrei, soltando minhas mãos do aperto dele. Ele caiu no chão, com os olhos fixos nos meus, não com arrependimento, mas com algo mais. Algo que ele não conseguia esconder, arrogância. A certeza de que, de alguma forma, ainda poderia me controlar. Você não vai a lugar nenhum, ele disse, com a voz de repente fria, sem o tom suplicante de antes. Esta casa, tudo que você tem, é meu porque você não seria nada sem mim. Eu ri novamente, dessa vez mais alto, mais duro. Nada sem você, João? Você esqueceu quem pagou o aluguel por 2 anos? Quem trabalhou em 2 empregos para manter esta casa enquanto você gastava dinheiro com outras mulheres? Eu sou a única razão pela qual você tinha um teto sobre sua cabeça enquanto fingia estar falido. Ele tentou se levantar, mas fui mais rápida. Sabe o que é engraçado? Continuei, com a voz cortante. Enquanto você ria de mim com seus amigos, eu estava aqui, pensando em como poderia economizar mais para te ajudar. Eu abri mão de necessidades básicas para garantir que você tivesse tudo. E sabe o que acabei de perceber? Eu não sou trapo velho e sujo, João. Você é. As palavras bateram nele como um tapa.
Pela primeira vez, ele não tinha nada a dizer. Apenas me olhou e vi algo mais passar por seus olhos, medo. Ele sabia que eu falava sério. Você tem até amanhã de manhã para sair, concluí com a voz firme. E não pense nem por um segundo que vou deixar você me manipular novamente, porque a partir de agora vou cuidar de mim mesma. Vou viver minha vida sem carregar o peso da sua existência patética. Ele tentou falar, mas eu não deixei. Abri a porta e apontei para fora. Saia. Agora. Ele hesitou, mas finalmente se levantou. Pegou suas coisas e antes de sair, me olhou uma última vez, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Não mudei. Simplesmente fechei a porta na cara dele. Naquela noite, sentei-me no sofá com uma garrafa de vinho que havia guardado para uma ocasião especial porque, honestamente, o fim daquele relacionamento tóxico merecia uma celebração. E pela primeira vez em 2 anos, senti algo que pensei que havia esquecido: paz. Olhando para trás, percebi que fui cega, que ignorei todos os sinais porque queria acreditar no melhor de alguém que só me via como uma ferramenta. Mas nunca mais deixarei alguém me tratar assim, porque no final das contas eu mereço muito mais do que ele jamais poderia me oferecer. E agora finalmente estou livre. Estava decidida a deixar tudo para trás. Não queria pensar em João, suas mentiras, suas humilhações ou os anos que desperdicei com ele. Mas com o passar dos dias, o sentimento de injustiça me corroía. Ele me usou, me manipulou e me descartou como lixo, enquanto continuava sua vida luxuosa sem enfrentar nenhuma consequência. Eu precisava desabafar. Numa noite de insônia, peguei meu telefone e escrevi tudo em um fórum anônimo. Não usei nomes, apenas compartilhei a história como aconteceu, como ele fingiu ser pobre, como o apoiei por 2 anos e como descobri sua verdadeira identidade no bar, onde ele me humilhou publicamente enquanto exibia sua riqueza com uma influenciadora. Foi uma postagem longa, mas cada palavra parecia tirar um peso do meu peito. Eu não esperava nada, só precisava colocar para fora. No dia seguinte, tudo mudou. Minha postagem se tornou viral. Milhares de pessoas comentaram, compartilhando sua indignação pelo que haviam lido. Alguns usuários curiosos conectaram as pistas, investigaram e descobriram a identidade de João. Não demorou muito para que seu nome fosse associado à história, e sua reputação começou a desmoronar. As pessoas começaram a compartilhar detalhes sobre ele, fotos de festas extravagantes, viagens luxuosas, presentes caros para outras mulheres. Comentários inundaram as redes sociais, chamando de mentiroso, manipulador e aproveitador. A influenciadora com quem ele estava também foi arrastada para o escândalo, e a internet pegou fogo. Algumas pessoas começaram a marcar a empresa da família dele, questionando como alguém tão desprovido de caráter poderia representar uma corporação tão importante. Enquanto tudo isso acontecia, comecei a receber mensagens. Algumas eram de apoio, outras oferecendo conselhos. Entre elas, um advogado entrou em contato comigo. Ele disse que, com base no que descreve, tínhamos motivos para processar João. Você viveu com ele por 2 anos. Isso qualifica como uma relação de união estável em muitos lugares, e considerando que ele escondeu sua verdadeira situação financeira enquanto você o sustentava, você pode reivindicar metade dos bens adquiridos durante esse período. Fiquei chocada. Nunca tinha pensado nisso. Por mais que quisesse justiça, temia o que poderia acontecer com uma batalha legal. João era rico, poderoso e, sem dúvida, usaria seus recursos para me intimidar. Mas, por outro lado, eu merecia uma compensação pelos anos que sacrifiquei por ele. Conversei com o advogado, que me garantiu que tínhamos um caso sólido. Ele explicou que havia evidências suficientes para provar que moramos juntos e que fui enganada sobre sua situação financeira. Com a história se tornando viral, não faltavam testemunhas nem provas, como recibos de aluguel e mensagens onde ele fazia promessas financeiras que nunca cumpriu. Decidi seguir em frente com o processo. Os meses seguintes foram um turbilhão. João, é claro, tentou me intimidar. Seu advogado enviou cartas ameaçadoras, alegando que eu o estava difamando e exigindo que eu desistisse do caso. Mas com o apoio do meu advogado e o encorajamento de inúmeras pessoas que continuavam me apoiando online, mantive minha posição. Durante as audiências, ficou claro que ele não tinha uma defesa sólida. As provas eram irrefutáveis. Eu pagava o aluguel e as contas enquanto ele gastava dinheiro em festas e presentes caros para outros. O ponto culminante chegou quando o juiz reconheceu nossa relação de união estável e determinou que eu tinha direito à metade dos bens adquiridos por ele durante o período em que moramos juntos. Não era toda a fortuna dele, mas era o suficiente para mudar minha vida. João ficou furioso, mas não havia nada que pudesse fazer. Quando o processo finalmente terminou, senti que havia fechado um capítulo da minha vida. Com o dinheiro, comecei a investir em mim mesma. Abri meu próprio negócio, algo que sempre sonhei, e comecei a construir uma nova vida. O mais importante, aprendi a priorizar minha felicidade. Quanto a João, ele perdeu muito mais do que dinheiro.
Sua reputação estava arruinada. A empresa da família dele começou a se distanciar para proteger sua imagem. A influenciadora com quem ele estava terminou publicamente com ele, afirmando que não queria associar sua marca pessoal a um homem tóxico. Ele tentou reconstruir sua vida, mas as pessoas não esquecem facilmente. No final, não se tratava do dinheiro. Tratava-se de justiça, de provar que ninguém tem o direito de tratar outra pessoa da maneira que ele me tratou. E pela primeira vez em muito tempo me senti verdadeiramente livre. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.